Todo mundo deu tempo de pegar uma aguinha, um café, se preparar aí para o nosso próximo painel. Então vamos lá, que já estamos com um tempo aí um pouquinho corrido. Bom, recentemente uma frase viralizou nas redes sociais. Deus me livre de mulher CEO. Esse comentário infortúnio, né, reforçou as necessidades de igualdade de gênero e da exclusão de vieses que não são aceitos nos dias atuais. A Bianca acabou de falar sobre isso. Um estudo da The Red Now Leaders, da ONG Conference Board, revela que empresas com 30% ou mais de mulheres em cargos de liderança têm 12 vezes mais chances de um melhor desempenho financeiro. A Leadership Circle analisou que mais de 84 mil líderes e concluiu que mulheres demonstram maior eficácia que homens em todos os níveis de gestão. Elas são mais colaborativas, inclusivas e estratégicas. Aí a pergunta, então por que mais de 70% dos cargos de lideranças ainda são ocupados por homens? Fica claro que a competência não é a causa, afinal de contas a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil. Acabamos de ver a Bianca, a Camila Ancuti, cofundadora da Mastertech, a Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, mostrando que as mulheres aqui no Brasil também estão mudando o futuro para a tecnologia. Mas será então que a resposta está lá naquela boneca ganhada ao invés de um jogo de montar? Ou brinquedos em que faz a gente estimular o nosso pensamento? Ou em frases do tipo, isso é coisa de menino, você nem leva jeito para isso. Será que dentro das nossas casas a gente tem inspirado as nossas meninas a serem o que elas quiserem? Inclusive líderes, inclusive CEOs? A discussão, gente, não pode ser entre gêneros, mas o questionamento é o papel de cada um de nós nessa evolução. Por isso, convidamos você que está aí para juntar-se conosco na nossa próxima atração. É o painel Hackeando o Status Quo. Mulheres no comando transformando a tecnologia e a segurança. Debateremos questões e refletiremos também sobre a resistência à liderança feminina, o que podemos fazer para hackear o sistema e o papel de cada um de nós na transformação. Esse bate-papo vai ter Roberta Costa como mediadora, Ada Rosenfeld, Andréa Tomé e Elisa Carvalho. Meninas, é com vocês. Bom dia, gente. Nos ouve? Fala aí no chat comigo para eu saber se vocês estão ouvindo a gente. Bacana. Deixa eu aumentar aqui, velhinha, para a gente se ver aqui também. Oi, oi, oi. Então, prazer aqui estar com essas três mulheres maravilhosas. Então, eu vou começar aqui essa roda de conversa. Para mim também é uma honra estar aqui ao lado delas. Pedindo para cada uma delas se apresentar para vocês. Melhor que eu apresentando, vai ser elas se apresentando. Nós estamos aqui com Andréa Tomé, Elisa Carvalho e Ada Rosenfeld. E eu quero que cada uma de vocês conte um pouquinho, né, a biografia de vocês. Como é que vocês vieram parar aqui, gente, hoje, nesse painel, conversar com a gente? Começa, Andréa, fala pra gente. Vamos lá. Eu sou Andréa Tomé, tenho 30 anos de carreira, completei esse ano, iniciadas em cyber, dedicadas com muito amor e muito orgulho para a cybersecurity, praticamente dedicados à consultoria, minha vida toda. Empreendi por 6 anos, mas a minha última passagem foi como cliente pela primeira vez. Foi uma passagem ali breve, de 10 meses, tive essa experiência, mas eu diria que a minha experiência toda está voltada para a consultoria em cyber. E o meu lado B, né? Eu falo que é nas horas vagas. E quando você abre o guarda-roupa de Nárnia, eu caí em uma ONG. Em 2019, eu recebi um convite para liderar uma ONG no Brasil, o capítulo brasileiro da ONCE, Latam Women in Cybersecurity, e alguém precisava fazer. Óbvio que eu não tinha tempo, não conseguia me dedicar para isso, mas falei, alguém tem que fazer. Hoje nós estamos em mais de 40 países, com 1.500 inscritos. No Brasil somos mais de 800 voluntários,
E o nosso grande objetivo é reduzir o gap de conhecimento entre gêneros e aumentar a participação da mulher em cybersecurity. Bacana. E participam voluntários homens e mulheres na ONCE? Foi um dos meus pré-requisitos, que eu pudesse liderar uma ONG feminista, mas não separatista. Então, a gente tem um grupo, um núcleo, que a gente chama carinhosamente de ONCE He for She, que é para ter os meninos nos ajudando aí nessa jornada com força total. É isso que eu digo, eu quero que os homens nos apoiem, estejam aí juntos nessa jornada. Elisa, se apresente. Parabéns pela jornada. Bom, meu nome é Elisa, sou pernambucana, né? Estou aqui em São Paulo há 18 anos. Eu sou engenheira eletrônica, formada pela Federal do Pernambuco. Trabalhei uma época como engenheira, trabalhei na Philips, depois na empresa Telecom. E por volta de 99 eu entrei no mundo de tecnologia. E aí, há mais de 25 anos trabalhando com tecnologia, mas na área comercial. A minha última passagem como executiva foi aqui na Tempest, então estou me sentindo em casa. Mas hoje eu continuo envolvida com tecnologia. Hoje represento aqui em São Paulo a Pitani, e também estou envolvida em outros projetos. Também estou dentro de uma ONG, sou conselheira da hemofilia, então estou lá ajudando também no grupo de mulheres, mas aí para dar para essas mulheres algum tipo de renda, seja treinando para elas voltarem para o mercado corporativo, ou seja, dando alguma profissão para elas. E aí estou nessa divisão. E aí nas horas vagas ainda me dedico também a yoga. Então essa é a Elisa que está aqui. Elisa, maravilhosa. Bom dia, eu me chamo Ada Rosenfeld, tenho 25 anos de carreira na área de tecnologia, sou formada em administração, sou pós-graduada em tecnologia, que é uma formação que eu fui buscar depois que eu me vi no mercado de tecnologia. Fui sócia da Tempest Security Intelligence até alguns poucos meses atrás. Trabalhei sempre, atuei na área comercial de um mercado extremamente especializado, que demanda um know-how de tecnologia considerável para você atuar na área comercial. Também, por coincidência ou não, também sou integrante de uma organização sem fins lucrativos, a Mente Binária. Bianca falou aqui maravilhosamente. Bianca, linda, minha colega da Mente Binária, sou conselheira da Mente Binária, uma iniciativa incrível que nasceu com um blog e que hoje em dia é uma instituição que tem como objetivo mudar o cenário do mercado de tecnologia, trazendo para dentro do mercado de tecnologia, formando pessoas negras, mulheres, para que elas tenham capacidade não só de integrar o mercado de tecnologia, mas de colocar a sua personalidade no mercado de tecnologia. Então, é isso. Vamos embora. Berta, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Nada, fica à vontade, Ligé. Eu esqueci de comentar mais uma perna, que é investidora anjo. Eu sou investidora anjo. Importantíssimo! Somente isso. Fala, Elisa. Estou na Anjo do Brasil e na Sororité. A Sororité é um grupo, né, que ela investe só em mulheres e é só formado por mulheres. Então, ela realmente, todo o capital que a gente investe é em empreendedoras mulheres, né? Então, Já vou pedir para a minha produção colocar aí no chat. Já vi que botou o chat da ONCE. Coloca, por favor, o link também da Mente Binária e o link da Sororité para o pessoal saber conhecer os projetos. Coloca aí no chat para... E da hemofilia também. Hemofilia também. Coloca também esse aí, por favor, os links aí. Coloca no chat para tudo. Gente, massa a biografia de vocês. Admirável, né? Uma história, carreira, mais de 20 anos. Então, gente, é muita coisa. Eu também sou de TI, né? Comecei programando mesmo, código, codando ali. Depois eu fui picada pelo bichinho da cibersegurança. Aí eu quero saber de vocês, como hoje na vida de vocês? Porque, por exemplo, meus pais não têm essa noção, né? Eu tenho uma mãe professora, um pai motorista de ambulância, eles sabiam no que era um computador. Mas eu sempre tive esse interesse dentro de casa e eles não me proibiram, diferente de incentivar, mas eles, quando eu disse assim, eu quero fazer computação, eles não sabiam o que era, mas tem certeza, minha filha, se você quer, vai lá. Me apoiaram. Mas muita gente é proibida, né? Assim, por que você vai fazer isso? Isso não é uma profissão para mulheres. Então, como é que a tecnologia entrou na vida de vocês? O que é que fez vocês irem enveredar para esse caminho da engenharia, de estudar e fazer depois uma pós, ir para uma
olhando o currículo da Procende, porque você poderia ter escolhido qualquer empresa para trabalhar, para vender. Mas por que você escolheu uma Procende? Por que você escolheu da engenharia ir para uma área de tecnologia, para a Peter, então, a Andrea também? O que é que fez você escolher ir para a área de segurança, estudar segurança? O que isso fez na vida de vocês? Começando aí por Elisa. Bom, desde nova eu sempre adorava a matemática, a física, então não tinha realmente essa linha de ir para exatas, né? E aí, quando chegou no terceiro ano, eu pensava em fazer engenharia, computação ou medicina. Bem fácil de escolher. E aí, depois fiquei entre engenharia e computação, na época, ciência da computação na época. Meu marido já fazia, na época era namorado, fazia ciência da computação. E eu disse, ai não, ele vai ficar enchendo meu saco lá. Agora eu vou fazer engenharia. Bom, e aí escolhi engenharia, fiz engenharia eletrônica, adorava, assim, realmente era encantada por engenharia, vibrava em cada coisa, cada estágio que eu estava, assim, de montar circuito, achava o máximo. E depois fui para trabalhar na Philips, trabalhei na Philips um tempo, e aí saí de engenharia, porque o mercado realmente de engenharia para engenharia é muito restrito, ainda mais para mulher. Teve alguns processos que eu participei e não fiquei por ser mulher. E aí foi quando surgiu a oportunidade de começar na WPD, que é uma empresa também pernambucana, né, de software para a área hospitalar, e foi a minha primeira experiência. Daí para o César, do César para a Pita, e aí foi todo o histórico aí da vida profissional. Muito bacana. Andréa, como você... Inveja de você, Beca. Eu sou formada em ciência da computação, eu queria ser programadora. Eu sou uma programadora frustrada. Eu era coordenadora do laboratório, eu fazia isso bem. Mas, assim, a vida me jogou direto em Philips do Brasil, Philips Components, só que aqui em São Paulo. E eu respondia direto para um gerente, eu fazia automação comercial, não programava, quem programava era a Origin, e eu entrevistava as pessoas para entender onde tinham oportunidades. E daí saí do estágio e já fui direto para cyber. Eu não tive essa oportunidade. E aí, nunca é tarde, né? Não, voltar, aproveitar e Bem na área tem eu código de engenharia diversa agora, um programa, um curso bem legal. Então, assim, eu já entrei na área de cyber e a contragosto, ainda olhava e falava, ai meu Deus, eu quero programar, o que é essa auditoria de segurança, que horror, né? Porque na época não tinha cyber. E como uma história até anterior, né? Eu também gostava muito de matemática, ia super bem e tal, queria já ter feito um curso técnico em processamento de dados na época. Só que eu não tinha instrução e eu não sabia que uma escola técnica tinha diversas chamadas. Fui lá, olhei a lista da primeira chamada, não passei, uma escola técnica estadual, comecei a chorar e fui fazer um curso normal. Eu não sabia. E o pior é que não tem dados históricos, né? Eu sou louca para voltar nessa escola técnica. Ela vê aí se eu passei, né? Você nunca voltou para mim? Eu voltei, eu preciso ver se eles têm. Não vão ter dados históricos de 86. Talvez um livro, um arquivo. Mas aí eu não desisti, né? Eu fiz o primeiro ano básico de colegial, o segundo ano eu voltei a procurar uma escola técnica, mas eu fiz contabilidade. Né? Mexe com números, eu sei que não são exatas, mas vamos lá. E o que isso me proporcionou depois, gente? Ir para uma empresa de auditoria, com auditoria de sistemas de segurança, porque eu tinha formação técnica em contabilidade somada com uma graduação em ciência da computação. Então, foi mesmo o destino, as coisas foram aparecendo, mas inveja de você. Programei muitos anos, muitas linguagens, nossa senhora. Eu gosto mais de cyber. Eu também, olhando hoje, eu gosto mais de cyber. Então, muito bacana aqui. Eu vou trazer aqui um slide, gente, para vocês, né, para a gente só compartilhar aqui a minha telinha. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Para a gente começar aqui a fazer algumas perguntas mais específicas baseadas em dados mesmo, né? Para vocês entenderem que faz parte aqui da ideia geral da gente entender por que das coisas, né? Por que a gente está nesse momento, por que a gente não está mais evoluído em relação a ter mais mulheres, sejam
mulheres fazendo código, mulheres vendendo em cyber, porque a gente não tem mais um público na liderança. Aqui a gente tem 3 exemplos maravilhosos de mulheres que chegaram a ter esses cargos de liderança, no alto topo ali da liderança, mas por que a gente não tem mais? É porque isso acontece. Então, acho que trazendo aqui, né, o tema do nosso painel, a nossa roda de conversa, a gente trouxe alguns dados, né? Então, de acordo aqui com a McKinsey e Company, de 2024 esse reporte, acho que teve um crescimento de 12% de mulheres ocupando cargos de C-level entre 2015 e 2024, isso é bom. Só que, no entanto, elas continuam sendo subrepresentadas em todo o processo. É uma disparidade ainda de gênero que persiste de raça e etnia. Então, se vocês perceberem aqui no gráfico, 48% aqui das mulheres entram e ao longo do processo aqui, dos níveis, né, de gerência, vai subindo aqui da liderança, isso vai se afunilando. Essa cor azul aí vai diminuindo. Então, até tem uma entrada, mas elas não permanecem ali ao longo de uma carreira. E isso também vai, ao longo do tempo, foi mudando, né? Em 1967, a gente conseguiu aqui esse material também vai ficar disponível para vocês depois do evento, mas a gente conseguiu aqui uma reportagem da revista Cosmopolitan, de 1967, que incentivava mulheres a fazerem programação. Então, tinham turmas com mais mulheres, na década de 60, fazendo programação do que homens. E alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho que houve um desincentivo, um desencorajamento. Aqui também tem uma turma, né, uma foto aqui da turma de 1974 da USP, né, IME-USP, de Ciências da Computação, a primeira turma de formandos, com a maioria de mulheres. Mas aqui tem um viés que as mulheres já eram secretárias, então elas eram conhecidamente curso de secretariado, depois o curso de computação, para automatizar processos para os homens. Não é um incentivo científico, matemático, de engenharia, que era um processo mais de automação. Então, por isso tinham muitas mulheres. Uma pena que isso não se derivou para ciências e para outras coisas. Mas temos exemplos que algumas mulheres também foram ficando nas ciências e na matemática. Ao longo do dia, vocês vão ter flashes nos intervalos de mulheres maravilhosas aí que contaram a história. Então, com isso aqui, né, eu pergunto aqui para a Andrea. Andréa, com esse contexto todo, e vindo aí das suas experiências, por que você acha que isso acontece e como é que a gente faz para mudar esse cenário? Eu vou tirar aqui o slide. Eu venho de uma geração onde a gente não tinha o apoio das comunidades, dos grupos de mulheres, né? Acho que boa parte de vocês também. Então, assim, eu tive que reaprender a ser mulher quando eu assumi a OMS. É uma coisa muito louca, mas é verdade. É verdade. Quando eu quero polemizar, eu falo, quando eu assumi a OMS, eu descobri que eu era um homem, mas porque eu tinha que sobreviver, né? E a gente se masculiniza. Então, eu dizia, esse é o mercado, é isso que eu tenho que fazer, ok? Você vai se adequando ao ambiente e vai chegando. Assédio, não sei o que lá, todo o vocabulário, né, de problemas que a gente vê hoje, aliás, a palestra anterior ilustrou isso super bem, mas eu passava como um trator por cima, né? E aí eu falo assim, foi bom, porque assim, com 4 anos de carreira, eu já assumi uma posição de liderança e já liderava um time de 50 pessoas. Ok, trator, mas eu não trabalhei o terreno para quem veio depois. Né? Eu estava ali sobrevivendo e hoje eu sei, assumindo a ONCE, que a gente tem, né? Meninas rocha e meninas cristal. E que, tá bom, se eu sou mais rocha, eu tenho que ajudar a trabalhar cristal e vice-versa. E cristal me trabalhou muito, as cristais me trabalharam muito no sentido de entender a problemática e ver que nem todo mundo é resiliente, nem todo mundo é trator. E às vezes a gente também está ali num dia em que eu fui trator hoje, amanhã eu não sou rocha e eu vou sofrer um pouco mais com aquele tipo de situação. Mas na OMS a gente tentou estudar um pouco de causa raiz, né, indo buscar desde dados da ONU, que eu acho que vocês já trabalharam super bem aqui, né, que a mulher tem a carga horária de horas não remuneradas muito forte em casa ainda, né, em alguns países ela não tem nem voz ativa. Quando a gente olha a visão mundo, a gente se sente privilegiado. Mas começa na infância, questão do estereótipo. Então, a menina, ela não tem uma vizinha, uma mãe referência numa área de cyber. Ela não vai sonhar ser uma profissional de cyber. Ela não vai achar que ela pode ser uma programadora. Ela não tem tantas referências assim. E aí a gente também
tem o viés, eu acho que as escolas estão mudando isso, a gente como pais está mudando isso, do tipo de brinquedo, do tipo de estímulo que a gente dá para a menina e para o menino, acaba ainda tendo um pouco de diferença, mas eu vejo muita evolução nesse sentido. Quando a gente vai ali para a juventude, né, para os jovens, para os adolescentes, os pré-adolescentes, eles têm muitas opções no mundo. Não necessariamente ele vai sonhar. E agora com essas matérias ainda dizendo que nós somos uma cambada de estressados, que a gente está com burnout em sala por conta de sala de crise, que é um bias assim muito ruim, aí não é só para mulheres, é para o mercado todo. Ninguém vai sonhar vir para essa área. Então, assim, que dirá a mulher que além de tudo, né, além dessa questão das fases e por geração, ainda tem a tal da síndrome do impostor. A gente acha que não pode, a gente já tem um viés interno nesse sentido e ainda chega um montão de gente e fala, não, você não pode mesmo, mulher não programa, se entra em cyber tem que ir para GRC, eu falo, eu sou de GRC, vem para o meu GRC que vocês vão ver como é que é o negócio, que eu estimulo a entender todos os domínios de cyber, né? Se eu tenho que analisar risco, eu tenho que entender da parte técnica. Mas essa questão toda acaba fazendo com que no funil a gente tenha um número menor de mulheres interessadas, por isso a gente trabalha muito o estímulo, e o mercado, como a gente já viu, né, o mercado precisa muito dessa diversidade. O investidor hoje de uma empresa, ele trabalha a questão de investir em empresas mais diversas, não porque é legal, mas porque traz transparência. Né? Demonstra ética, é algo que a gente precisa mudar no mercado. Bacana. Ada, você quer comentar algo? Veja, não, eu quero ver. Elise, você quer comentar alguma coisa? Só complementando, eu acho que é uma coisa que está mudando hoje em dia, que a gente não tinha no passado, é realmente esses grupos de apoio às mulheres, né? Assim, eu lá atrás, quando eu terminei engenharia, tinham 4 mulheres na minha sala. Isso. Eu fui trabalhar na Philips, trabalhar na área de telecom, eu fui trabalhar numa equipe que só tinha homem, e depois eu fui coordenar essa equipe. Terminei coordenando, porque eu era engenheira, os outros eram técnicos, e eu assumi. Foi a primeira engenheira da Philips, né, do Nordeste. Olha, do Então, Nordeste, assim, não é nem isso. exatamente, do Nordeste. Então, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras, mas assim, você não tinha muito com quem dividir. E eu acho super importante, hoje em dia, você ver esses grupos de apoio, seja o UNCE, como investidora, a Sororité e tantos outros grupos de mulheres hoje. E a gente sente, não sei se vocês percebem isso, mas hoje em dia existe realmente uma sororidade de as pessoas uma querer ajudar a outra, porque sabe como é difícil a gente se posicionar nesse mundo tão masculino. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto a evolução. Posso fazer uma colocação? Claro. Porque, assim, eu venho de uma época, né, a gente viu lá uma série de mulheres sendo formadas na USP e a gente teve aí uma redução. A minha turma de ciência da computação, eu fui palestrar na universidade onde eu me formei e eu fui olhar pelo convite de formatura, nós éramos 40% na graduação, ali se formando. E aí, uma coisa que me veio como insight, né? Por que eu preciso encontrar mulheres em maioria para eu me inspirar? Então, na Philips, o time de componentes eletrônicos, tinha uma engenheira mulher. Que legal. E eu me inspirava muito nela. Na Ernst, no início da minha carreira em cyber, era um mix, como eu falei para vocês, né, entre contabilidade, as contadoras, e as técnicas em tecnologia e segurança. Caramba, eu vi mulheres ali, encontrei uma recentemente, que ela fez um intercâmbio para o Japão naquela época, e eu falei para ela, eu ficava no aquário, assim, te vendo passar, essa mulher. Então, éramos minoria, eu sempre vivi esse rol de minoria, mas eu me inspirava nas poucas que eu via, né? E ela gravou e falou, nossa, você... Na época eu falei, claro, eu era assistente, você já era senior, já era intercambiada, japonês, eu falava japonês. E a gente, eu nunca tive a oportunidade de te falar isso, que bom que eu tô falando. Então, se inspirar nas poucas que a gente encontrar. Você já tem aqui, tem Beta, né? Tem Ada, tem Elisa. É isso, sabe? Não a gente tentar esperar, eu vou me inspirar quando eu ver a maioria.
óbvio que a gente quer o semelhante, né? A gente quer essa sororidade. Essa força, nessa potência. Né? Você sabe, André, que logo que eu entrei no mercado de cyber, quando eu entrei na Tempest 20 anos atrás, uma semana depois eu estava aqui em São Paulo com um evento que chamava Security Week. Robert Jansen é investidor anjo hoje. Exatamente. E eu vim para o Security Week para vender a Tempest, eu tinha acabado de entrar na Que ano empresa. foi isso? Foi 2004. Quando eu entrei no pavilhão do Hotel Transamérica, era um evento que só tinha homens. Tinha homens e tinha as meninas de colã. Agora a gente põe abajur, né? Antes era Nossa, Exato, pode ficar o dia todo aqui dando evento. Mas E aí eu fiquei o dia inteiro naquela feira e tinha algumas palestras de conteúdo e eu decidi entrar em uma palestra, uma única palestra, que tinha uma mulher que estava participando. E essa mulher era você. Que lindo! Olha que história vocês estavam falando aí agora. Eu lembrava dessa história. E você, eu fiquei tão impactada com a sua presença no palco. Você estava falando sobre risco, sobre política de segurança, que era o que se falava na época. E eu me dava roupa que você estava usando. Eu saí e comprei uma roupa igual a mim. Eu saí com uma blusa branca. Eu saí, comprei uma igual. Não usei, porque não era o meu estilo, mas comprei. Isso aqui é a referência. E isso mostra como, de fato, assim, tem que abrir espaço para quem não estava aqui antes, né? Eu, dentro da Tempest, eu tive a oportunidade, tive uma sorte imensa de entrar num ambiente que era absolutamente masculino. Eu vim para a Tempest para montar a operação da Tempest em São Paulo, mas eu fui abraçada pelos homens que ali estavam. Sim. Quando eu ouço você falar que você na OMS tem uma iniciativa que os homens participam do processo de trazer as mulheres para junto, isso é fundamental, porque é doloroso demais, é sofrido demais você ter que vir com uma enxada, brigando e berrando para ocupar seu espaço. Isso não é socialmente aceitável. Eu brinco muito que assim, a postura da feminazi, daquela mulher que ela tem que estar sempre armada para responder, para dar um tapa de volta, isso é cansativo. Ninguém aguenta trabalhar com pessoas assim. Então você tem que escolher suas brigas, e para isso você tem que tentar encontrar lugares onde a sua posição é bem recebida de alguma forma. Apoio, tem que ter os apoiadores. Beta, você vai ter trabalho para lidar com a gente. Tá bacana, ela falou security. Pula as perguntas aqui, tá? Minha primeira palestra na vida foi num Security Leaders 4 anos antes, para um público de 300 pessoas. Um homem me deu esse espaço. Robert Jansen me deu o palco. Jansen hoje está lá na Sestro Rio. E está fazendo um trabalho enorme, porque assim, ele é gringo, né? Ele fala português super bem daqui no Brasil, mas ele é americano. Então, gente, peguem as poucas oportunidades, olhem as poucas mulheres, a mulher de saia preta, de blusa branca. 4 anos antes eu meti um vestido vermelho, porque eu falei assim, é minha primeira palestra, só tem homem. E um cliente até que tinha comprado um projeto na época falou assim, eu escolhi essa aí vai ser gerente do meu projeto. Então, assim, as oportunidades aparecem, não percam nenhuma. De subir no palco, esquece o medo, cara, esquece o medo. Subir no palco, da roupa que você vai vestir, como você vai falar, vai alcançar uma pessoa através de comunidade ou não. Muita gente aborda a gente no LinkedIn, às vezes, para ouvir uma palavra, né? De conforto, de carreira, uma dica, um truque de carreira. Exatamente. Eu entrei na Tempest já há mais de 10 anos, e quem me trouxe para a Tempest foi uma pessoa que estudou comigo, que hoje é o CEO da empresa. Olha, João Paulo Lins me trouxe para cá, fiz entrevista na época com o Fufão e Sheng, entrei no time de ofensiva com eu e 18 pentesters. Então, assim, o clima era divertido, aprendi muito, e também aqui, entre aspas, hostil no sentido de hackear. Então, eu aprendi muito com os meninos, e eles me deram suporte em todos os projetos, assim como eu suportei, botei organização também na vida deles, para a gente fazer muitos projetos. A gente aumentou a produtividade de projetos com várias coisas que eu trouxe do mercado, e eles me ensinaram em troca, né? Eles me ensinaram muito sobre essa segurança, me apoiaram muito. A gente fez projetos maravilhosos, que eu brinco, são os projetos Hollywood. Eles que estiverem assistindo aí vão lembrar. Então, os projetos Hollywood são marcantes, assim, eu tenho na memória. E orgulho também, né, de ir nos clientes e mostrar aquilo.
Também fui fazer apresentação de várias vezes apresentação de resultados para o cliente dizer, cadê o técnico olhando para mim? Eu que vou apresentar. Eu que vou apresentar. Então, assim, a gente tem que realmente quebrar barreiras e quando a gente tem apoio, seja de homens ou de mulheres que estão ali nos apoiando para a gente avançar, a gente consegue. Então, a gente tem capacidade, a parte técnica é sentar e estudar, mas essa parte de desenvolver alianças e buscar ali apoio e ir à frente, depende realmente de quem a gente se envolve e do ambiente que a gente está. Então, muito legal aí a história de vocês, é inspirador e assim, tem que se inspirar nas mulheres que a gente vai vendo mesmo, porque é aquilo que a gente está ali perto. E nos homens também, viu, Beta? Sabe como é que eu entrei no mercado de tecnologia? Como? Conta. Deixa eu te contar. Eu fazia administração, eu era estudante de administração. Estudante de administração, geralmente, acho que até hoje, é aquele curso que você faz quando você não sabe o que você vai fazer da vida. Porque a administração é tão ampla que você pode trabalhar com matemática, com finanças, ou com marketing, com pessoas. Mas eu sempre fui muito apaixonada por gente, né? Então, quando eu entrei no curso, eu entrei para fazer marketing, para trabalhar com a área, na área comercial, sempre na área de atração de clientes, digamos assim. Sempre um lucro na vida, né? Sempre, não, Tá na veia, né? Mas, no início do curso, eu tive um professor de tecnologia, que naquela época, o que é que se ensinava de tecnologia para um estudante de administração? O que é uma CPU, o que é uma memória RAM, o que é uma placa-mãe, o que é um computador. Era isso que esse professor conversava ensinando. E esse professor maravilhoso, se chama Chico Saboia, ele falava desse tema com tanta paixão. Eu disse, bicho, esse negócio aí, que curioso, porque eu achava que tecnologia era um negócio de gente chata, de gente que não gosta de gente. E esse cara falava com muito amor daquilo. Ele até brinco, né, que ele faz parte do movimento lá em Recife, que é um movimento da tecnologia amorial, né? Que é a tecnologia feita com amor. Boa. Sensacional. Chico, grande referência lá do mercado pernambucano de tecnologia. E foi assim que eu entrei no mercado, ou seja, a inspiração ela pode ir de qualquer lado. Exato. Não precisa ser só mulher. E foi a partir dele que eu me interessei por isso. E foi através desse caminho que eu terminei batendo na Procente, que era uma empresa de tecnologia, fui gerenciar um provedor de internet, aí fui. A inspiração e o despertar pode vir de qualquer lado, né? Agora, você vê que uma mulher está lá, você tem a sensação de eu também posso. Total. Total. Com certeza. Muito legal, gente. Eu vou compartilhar mais um slide aqui com vocês, né, para a gente entrar aqui na próxima pergunta, que é sobre empreendedorismo, né? Então, de acordo com o Sebrae, a gente já falou aqui, Simone também já citou, a gente tem uma discrepância entre homens e mulheres, no geral, né, para a parte de empresa. Mas quando você vai para o mundo das startups, esse número fica muito pior. Então, né, no universo, a minoria absoluta, pouco representada aqui no mercado brasileiro. Então, só para ler aqui para vocês, 90,2% das startups são fundadas exclusivamente por homens. Times unicamente compostos por mulheres representam 4,7% desse ecossistema. Há 10 anos, esse índice era 4,4%, ou seja, um crescimento muito pouquinho. E o cenário de investimento no Brasil é 2,25% em relação ali ao direcionamento para as mulheres. E aí, olhando esse cenário aqui, né, vou parar aqui, para voltar para todo mundo. Olhando esse cenário, vou começar com a Elisa, né, para falar. Né, então, a gente vai ter essa proporção aí, e mesmo mulheres mais escolarizadas, mesmo a gente tendo realmente um incentivo, tem poucos aportes. E aí, Elisa, no seu mundo, que você já tem acompanhando da parte de investimentos, o que é que você acha que que acontece? E como é que a gente pode mudar também esse cenário? Fala aí pra gente. Voltando para o número, né, Beta, quando você falou do 2,25%, que foram investidos em empresas que tinham uma mulher no grupo. Né? Mas quando você olha num percentual de investimento, né, em startups que são 100% mulheres, você vê 0,04% do valor investido vai para esse tipo de empresa. Então, até pensando nisso, foi um dos motivos que me levou a entrar na Sororité, para realmente a gente incentivar um pouco mais essas startups que têm empreendedoras mulheres, porque o mercado é bem difícil para elas. É interessante, eu estou em 2 grupos. Quando eu comecei pela Anjos do Brasil, e olha que lá existe até um número grande de mulheres. Acho que as primeiras reuniões que eu participei,
eu olhava, a maioria era homem, então você fica até com vergonha de perguntar, e eu que estava começando, estava aprendendo ainda sobre investimento, você fica, né, meio, e aí, será que eu falo, né? Eu fiquei intimidada, né? Intimida. E quando eu fui para a sororité, como tinha essa sororidade e todo mundo estava ali, eu não tinha vergonha de perguntar, eu estou começando mesmo, e estava ali perguntando, e realmente, depois, lógico, hoje em dia no Anjo do Brasil eu também me sinto super à vontade, inclusive já participei de treinamento como investidora anjo, né, fazendo simulação de pitch, tudo, e eu acho que eles também hoje estão em outra fase, existe também um grupo de mulheres lá dentro. Mas, enfim, tem algumas coisas que, para uma empreendedora apresentar para um grupo de investidores, não é fácil. Tem uma das startups que estão lá no Sororité, essa eu não investi, mas eu tenho algumas amigas que investiram, que é de produtos femininos, para intimidade feminina, né? Então, assim, como é que ela vai explicar o ciclo menstrual para um monte de homem? De homem investidor, então, assim, né? investidor. Outra que eu investi, a Reself, ela é uma calcinha menstrual. Ela disse, poxa, um monte de homem, eu vou falar de menstruação, Não entender a necessidade. mas assim, eles não entendem, sabe o que é, qual a necessidade? Calcinha tudo igual, né? Calcinha. Então, assim, lógico que tem alguns desses assuntos que é mais difícil de colocar no meio masculino, mas tem outras empresas, teve outra na área de blockchain, que é um mercado para todo mundo, Sim, né? sim, Mas é uma mulher que está falando. Então, assim, eu acho que ter esse ambiente que às vezes só focado em mulheres ajuda. Lógico que tem alguns homens que são incentivadores, que, né, que esse a gente encontra na vida profissional e em todo lugar, que realmente ajudam a mulher, né? são parceiros. Acham legal, por exemplo. Para mim, uma inspiração, assim, que eu lembro dele até hoje, foi meu primeiro gerente. Era o gerente da fábrica, ele que me contratou como a primeira engenheira, e ele adorava, ele via passando e fazia, eu adoro me ver aí trabalhando, assim, que as mulheres vão dominar o mundo. Era um francês novo. Então, assim, realmente é isso. Acho que a gente precisa mais do incentivo. André, você quer comentar alguma coisa sobre empreender? Olha, eu senti todas essas dores quando eu empreendi, né? Eu empreendi, a gente estava discutindo ontem um evento, empreender com CNPJ ou com CPF. Então eu quis criar um white label, né? Quando eu resolvi ir para o mercado e consegui durar 6 anos, viu, Elisa? Legal. Fiz um bom trabalho, mas sem incentivo, todo com alto investimento. Então, assim, eu já vou começar a pensar em empreender de novo, só então, isso eu incentivo, que agora a gente já tem um pouco mais de estrutura, Com entendeu? certeza. Mas não necessariamente todos os homens te recebem quando você é dona de uma empresa mulher. O investidor também, eu vejo hoje algumas startups com uns projetos meio, né? Porque aí eu tive que me instruir sobre pitch, então você fala, cara, está milhões de investimentos esse cara e eu não consegui nada lá atrás. Então, eu senti muito disso. Eu acho que fabuloso o teu trabalho de estar incentivando essas mulheres com projetos maravilhosos. Tá. E você, Ada? Empreender. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu entrei como sócia da Tempest depois de alguns anos já dentro de casa. Um fruto do resultado do meu trabalho, eu tive a oportunidade de comprar cotas da empresa. Então, o meu papel como empreendedora não foi de tirar Na verdade, eu tirei o negócio zero, porque quando eu entrei na Tempest não era nada, mas eu só passei a ser sócia depois que o negócio já era alguma coisa. Exato. Dito isso, eu tentei aproveitar ao máximo esse espaço que me foi dado, não só para ocupar mais dele, no sentido de tentar ampliar a minha atuação dentro da Tempest para outras áreas, não só dentro do comercial, mas ajudando a construir produtos e tentando colocar um pouco da minha personalidade, da personalidade do feminino, nas relações humanas das pessoas, porque às vezes o ambiente masculino ele é muito mais bruto. E os clientes para te receber, Ada? Isso é outra história. Isso é outra história. Isso é um pouco do começo da conversa. Mas, assim, uma coisa que eu tentei ao máximo, a partir do momento que eu comecei a ocupar essa posição formalmente, as pessoas dentro da empresa começaram a olhar para mim diferente. Por mais que eu já ocupasse aquele espaço, que muita gente já achasse que eu era sócia da Tempest desde o começo, porque eu sou rocha, eu me jogo, eu sou trator, eu passo por cima, eu não espero ninguém. Nunca esperei, fui formada dentro de casa para ser cientista. Também. Só nada no cantinho de cair numa família que
se apanhou, ela dê 3 de volta, eu sou assim. E aí, a partir do momento que eu entendi que, então quer dizer que se eu agora sou sócia, as pessoas vão ouvir mais o que eu falo, ainda mais legal. Ó, agora é mulher para dentro dessa empresa. Por que não tem mulher aqui? Por que não tem mulher ali? Então, eu comecei, aos poucos, a tentar mudar um pouco da visão das pessoas e tentar abrir caminho para as próximas, exatamente porque eu sei que não é tão fácil assim. Então, isso foi um pouco da jornada. Olha, já vai meio que linkar aqui na minha outra pergunta, que é, bem claro, né, os desafios, né, que a gente enfrenta como mulher, né? E assim, essa parte da sua migração, justamente de carreira, né, na sua trajetória até a sociedade, e os desafios que foi, assim, aqui, porque pelo que eu enxergo, né, eu conheço há alguns anos que eu enxergo, você tinha um papel que você desempenhava, você foi ganhando mais responsabilidades para desempenhar, e ser sócia não é um morango, um docinho, você contou no dia, né, ali você vai tendo uma visão diferente a cada passo dessa sua carreira que você vai dar. Eu queria que você falasse que também, dentro dessa perspectiva, né, que é ir para a liderança e depois para uma sociedade, os desafios e o apoio também, né, que você teve, seja de homens ou de mulheres, que você teve para você desempenhar e chegar ali na parte máxima da que é uma sociedade, uma empresa super bacana que é a Tempest. Conta pra gente. Primeiro, eu vou começar respondendo a sua pergunta anterior. Como foi que eu fui ser recebida pelos meus clientes? Eu fui contratada pela Tempest em 2004. Fui a primeira vendedora da empresa, a primeira parte da operação que não era back-office, mas eu fui a primeira não técnica que estava da porta para fora no mercado cliente. Fui contratada em Recife para vir para São Paulo, montar a operação da Tempest em São Paulo. Então, a minha missão foi, cara, nós somos uma empresa pequena daqui do Nordeste, temos alguns clientes, mas o dinheiro não está no Nordeste, o dinheiro está no Sudeste. Então, vamos para São Paulo. E eu fui montar essa operação em São Paulo. E a minha missão era abrir mercado. Eu tinha uma lista das 100 maiores empresas da Exame que eu tinha que visitar essas 100 empresas nos primeiros 6 meses que eu estivesse aqui. Esse era o meu objetivo. E aí eu tinha uma garota nordestina, com 25 anos, vindo de Recife para cá, bater na porta do Itaú, do que são as 100 maiores? Do Itaú, do Santander, da Equipana. Ousadia. Cara que fala simpatia, né? Não faltou, né? Então vamos lá. Só que eu chegava nos lugares e aqueles senhores me recebiam. Primeiro que nem tinha muitas vezes o especialista, o executivo de cyber. O que tinha era um gerente de segurança e ficava embaixo da infraestrutura, porque tinha 20 anos atrás. E eu ia conversar com aquelas pessoas queriam conversar comigo sobre: poxa, você é de Pernambuco, que legal, Porto de Galinhas, me conta, Fernando de Noronha, o Carnaval. As pessoas queriam falar de tudo comigo, mas não falavam comigo sobre tecnologia, porque eu era uma garota ali, nem sabiam, assim, eles nem me reconheciam como uma autoridade para aquilo. E eu fui formada para aquilo antes de chegar lá. E aí, o que foi que eu tive que fazer? E a estratégia era minha, eu que decidi o que fazer. Então, eu precisei contratar vendedores, homens acima de 35 anos, para pegar essas pessoas, dar um PowerPoint na mão delas e falar assim: vá lá e faça uma visita para o cara e faça o cara lhe receber. E eu vou junto. Então, o vendedor chegava lá, ele abria o PowerPoint, falava 3 palavras, e o cliente: olha, que interessante. Segurança. Eu falei: então, segurança é aqui. Aí eu ia lá e fazia a venda. Eu dava um takeover na reunião, que eu faço às vezes até hoje. E era assim, foi assim que o nome da Tempest começou a ser reconhecido no mercado financeiro. Contratou pessoas para fazer uma breve introdução. Eu contratei de fato um skin para ir na frente, para botar a cara que o mercado queria ver. Porque assim, uma coisa que eu aprendi muito rapidamente, voltando àquela história do escolha suas brigas, de que, primeiro, que existia essa coisa no movimento feminista 20 anos atrás, então nem tinha esse espaço. Se eu chegasse lá enquadrando alguém, o cara abria a porta e fazia meu tchau para fora. Então era assim. E segundo, que eu aprendi a escolher minhas brigas. Então, assim, essa não é minha missão, como a Andréia colocou, essa não é minha missão. Então, adapte-se ou morra, minha filha. Missão dada é missão cumprida. Eu vou fazer o que precisar ser feito. Então, era assim que a gente foi assim que a gente foi abrindo o mercado. E às medidas que os clientes foram começando a me conhecer e entender, aí eu fui ocupando meu espaço em cima do meu próprio discurso. Agora, daí para uma pessoa que não teve essa oportunidade de construir tudo do zero, é muito mais complicado. E hoje em dia você tem muito mais recursos que não existiam antigamente. Hoje em dia você tem... Antigamente não existia um curso de graduação em segurança ou um curso de formação em segurança. Então, para eu aprender a vender o que eu vendia, eu tinha que procurar as pessoas que entendiam daquilo. A transferência de conhecimento era feita
O shadowing, senta aqui do lado que eu vou te ensinar como é que faz. Não tinha uma outra forma de fazer. Então foi assim que eu fui aprendendo. Então eu dependi de forma muito humilde da minha parte, da forma muito generosa das outras pessoas que estavam ali, para eu ser formado naquilo que estava acontecendo. Hoje em dia você tem muitos recursos para que isso aconteça. É importante você procurar aliados, mas também é importante você ter a iniciativa de buscar aquilo que você quer ter. Então, eu era formada em administração, fazia uma pós-graduação em tecnologia. Naquela época era o que tinha, eu fui lá fazer. Fui tentar entender o que era criptografia, fui tentar entender o que era PKI, eu fui tentar entender o que era o Firewall, isso tudo buscando informação com as pessoas que estavam ali à minha volta. E aí, falando de carreira, né, você tem um mar de possibilidades dentro da própria Cyber. E não. Então, você tem um mundo ali de fabricantes, que são os produtos de segurança, que você pode ali, tanto ser um especialista em um produto, vender o produto, você pode estar usando o produto dentro da sua empresa, ser um projeto que você controla, você administra ali, mas tem todos os serviços de segurança, tem toda a parte de risco, compliance de uma empresa, tem toda a parte de vender o que a sua empresa faz, então existe ali um mar de possibilidades. É impressionante, porque assim, nunca foi minha ambição conhecer a fundo, tecnicamente, aquilo que estava sendo me apresentado. Não é isso que eu gosto de fazer, não era essa a minha paixão. Tá dando um eco, deixa eu ver quem abriu o áudio. Bom, continuando. Não era essa a minha paixão, mas minha paixão era a gente, mas eu tentava entrar num nível de conhecimento que era suficiente para conseguir exercer o meu trabalho. E eu não queria aprofundar mais ali. E tudo bem, porque eu sei que tem espaço no mercado para isso. Sim. E eu só fui até onde eu queria ir, porque a partir dali tinha outras pessoas para me apoiar, que o que elas gostavam de fazer era exatamente aquele pedaço. Então, assim, hoje em dia, ainda mais o mercado de segurança, da forma como ele está hoje, segmentado e tem uma coisa que é a seguinte, eu lembro que no começo da conversa você falou assim, não, eu desenvolvia, mas eu gosto mais do mercado de cyber. O lance é que cyber, ele toca em tudo de tecnologia. Então você pode ser um desenvolvedor especialista em cyber. Você vai desenvolver produto de cyber, com know-how de cyber, você não precisa escolher um ou outro mais. Segurança, ela toca na cadeia inteira, do business todo. Então você pode exercer isso no pedaço que você quiser, que você achar mais interessante. E é interessante que você consegue trazer pessoas de diversas áreas, diversos cursos e fazer ele aprender cyber, né? É interessante, né? Uma vez que a pessoa desempenha um raciocínio lógico ali, ou venha, seja de ciências, engenharia, administração, se ele tem ali uma cadeia de pensamentos que gosta, que envereda para cyber, é fácil você fazer o jump de uma coisa para outra. Obviamente, estudando, se dedicando, porque é muito assunto e tem novidade todo dia. Escutei um morning call aí com o Cabral, mas tem novidade todo dia, coisa diferente todo dia. Também tem que ter aquele senso de curiosidade. Se você não for uma pessoa que gosta de ter novidades, se você gosta de fazer uma coisa muito mais do mesmo, não é para você. Porque você é desafiado a se atualizar todo dia. Até que ninguém morre nesse mercado. Eu queria só comentar um negócio que a Ada disse que eu achei bem legal, porque como dizer, a gente tem um mercado que você pode ser técnico, mas você pode ser vendedor de cyber sem ser tão técnico. Exato. E a Ada falando, né, das pessoas que ensinou ela, e eu me lembrei muito de Evandro, que foi assim, professor. Eu antes de Ada ser vendedora, eu vendi um pouco, eu trabalhei no SESA, e nessa época a Tempest era incubada, né, dentro do SESA, e vendi um pouco Tempest também. E eu me lembro demais, assim, dos exemplos, que ele pegava, assim, a folhinha e desenhava de uma forma... Ele fazia... E eu usava, quando eu vendi Tempest, eu usava, assim, as ideias dele, né? Pensa numa casa, você tem vários lugares para fechar. Então, assim, ele falava de uma forma que qualquer pessoa leiga conseguia entender. Então, isso ajudava muito a gente, que não era técnico, a entender o mundo de cyber. Foi uma boa lembrança, eu queria compartilhar aqui. Evandro maravilhoso, né? Evandro aqui, foi um dos sócios fundadores da Tempest. Também, quando eu cheguei na Tempest, fui fazer algumas reuniões com ele, uma figura, um professor maravilhoso, e todo mundo gosta de Evandro. Evandro faz, que vocês tenham noção, militar dá risada de piada em reunião séria. Então, Então, para você ver uma reunião com pessoas assim, super sérias, né, na farda e tal, e a gente discutindo uma coisa séria, e ele solta uma piada e todo mundo ri junto com ele. Então, ele é aquela pessoa realmente que ele transforma o ambiente e transforma o assunto. E, como ele sempre diz, no fim do dia, a gente não está vendendo ou fazendo um projeto de site, a gente está vendendo ou fazendo um projeto de confiança. A gente está ali que o cliente
A empresa que vem junto confia que a gente vai apoiar, vai levar segurança, vai resolver o problema. Então, é confiança no fim do dia de pessoas. É que as empresas CNPJ são feitas de pessoas. Então, ali eles estão confiando que a gente vai fazer um bom trabalho. Então, um beijão para você, mano. Eu sei que você estiver ali vendo. Um beijão para você. E André, você quer comentar alguma coisa sobre carreira? Eu não migrei, né? Eu ajudo as pessoas a migrarem, né? Desde no decorrer da minha carreira toda. Então, eu meio que me especializei em shortcuts. Então, quando entra ali numa mentoria ou numa sessão nossa da ONU, uma garota fala, eu sou engenheira. Engenheira de quê? De produção. Eu quero tanto migrar, eu vou fazer faculdade? Não, você vai para a UTI. Aí uma garota me respondeu no LinkedIn, olha, já adaptei meu CV, mandei, já estou empregada. O shortcut funcionou, vamos indicar para outras pessoas. Eu sou de RH, se especializa no hunting de profissionais de segurança, porque a gente está com apagão de 4 milhões de profissionais no mundo para uma força de trabalho de 5,5 no mundo. Ou seja, tem campo para caramba. Marketing, o pessoal de vendas não vive se não tiver o marketing. E aí você pode ser um profissional regular, eu vou vender qualquer coisa, né? Porque vender a ideia de caneta, de produto de alimento e vou fazer de segurança, vou ser generalista ou não, vou me especializar, né? No marketing, como de repente a gente tem os corporativos. Comercial, tem o comercial que para na primeira linha. Tem o comercial que se aprofunda um tanto mais e dá menos trabalho para os system engineers, certo? Então, todas as profissões e formações têm espaço em cyber. Então, eu sempre me dediquei a ajudar muito mais em como a gente consegue acelerar as carreiras dessas pessoas. Tecnologia, gente, praticamente todas as áreas de tecnologia migram para cyber sem problema, mas eu já tive profissionais que vieram de moda, já tive profissionais que vieram de umas profissões assim, que até Deus duvida, jornalistas para planos de conscientização. Então, a gente vai trabalhando formas de ajudar as pessoas com esse processo de migração para que elas tenham sucesso. Perfeito. Muito bom, gente. E assim, o inconsciente coletivo, né? Pegando aqui o gancho do que Simone falou no início, ali na abertura, né? A gente teve uma fala muito infeliz de mulheres CEOs, como se fosse um problema, né? Deus me livre de mulheres CEOs. Deus permita muitas mulheres CEOs aí para a gente no futuro. Mas isso é um inconsciente coletivo que está ali muito associado à mulher que cuida, à mulher que educa, à mulher que tem... A mulher pode educar e cuidar e fazer o que ela quiser, né? No final, mas isso não significa que ela não pode também ser uma boa mãe, uma boa educadora e uma boa CEO. Né? Isso é um inconsciente coletivo. E para assim, a gente discutir um pouco, o que vocês acham que não cabe mais hoje em dia? Né? Seja roupa, postura, masculinização, que foi esse caso. Queria que vocês me falassem um pouquinho do conhecimento dele. Isso é que vocês acham. Quem não cabe mais a gente ouvir esse tipo de coisa. É tão simples, né? Mas, assim, eu acho que é uma jornada, né? Assim, eu acho que já as coisas melhoraram bastante. Se você for observar, eu acho que de tudo que eu vivi, desde que eu entrei no mundo... Porque eu entrei no mundo de engenharia, também era masculino. Então, de engenharia e de tecnologia são muito parecidos. Mas, assim, eu acho que vocês me fizeram até lembrar de pessoas que incentivaram, né? Como esse gerente, homens que davam valor ao que a gente trazia. Evandro, que a gente falou que era um exemplo, ele sempre valorizou muito o trabalho da mulher e tal, e tanto na área comercial como profissional ao todo. Então é isso, eu acho que não cabe mais esse tipo de comentário, eu acho que a gente tem que estar atenta para ajudar em ocasiões que a gente vê uma mulher que está numa dificuldade, eu acho que isso faz parte dessa sororidade que a gente comentou lá atrás. E dentro de casa, né? Eu acho que você realmente incentivar, acho que você falou um negócio que seu pai, uma coisa interessante, que quando eu estava em dúvida em engenharia, eu gostava muito de física e pensei em fazer engenharia mecânica. Aí papai olhou para mim e disse, mecânica? Não, faça outra engenharia, minha filha, mecânica é demais. Tadinha. Pode escolher o que vai fazer. E foi para elétrica, porque foi muito feliz, e realmente não tinha nenhuma mulher em engenharia mecânica. Mas assim, a mulher tem que ser o que ela quiser, né? Então, assim, eu fico feliz. Às vezes você pega, já vi mulher quando está dirigindo, né, caminhão, ou você pega um Uber que é mulher, eu acho
excelente, fantástico, quando a gente vê uma mulher numa profissão que normalmente era masculina. E você tem 2 filhas, né, Elisa? Exato. E aí, como é isso? É engraçado, Marcela fez engenharia, a Mariana fez medicina, né? Eu acho que elas são super independentes, né? Souberam escolher a profissão que queriam. E é gostoso você ver elas no mercado de trabalho se dedicando, né? E com a carreira pela frente. É gratificante. Já tá brilhando. Você, Ada? Muito fácil. O que é que não cabe mais? Não cabe mais essa conversa de ai, essa mulher, ela é muito brava. Ela é muito grossa. Ai, eu odeio mulher desbocada. Conviva com isso, meu filho. Eu sou São Paulo, eu também posso. Assim, obviamente que tem ambiente, tem espaço para tudo. Tem lugares que você não pode, nem homem nem mulheres deveriam ter esse tipo de postura, mas em qualquer lugar que um homem pode ter esse tipo de postura, a mulher pode ter também. Ocupe seu espaço. Não deixe ninguém limitar você, nem limitar a sua personalidade, porque acha que é inadequado pelo fato de você ser mulher. I'm sorry, né? I'm sorry. Você também, como é que você faz isso, por exemplo, com seus filhos, né? Com seu filho, como é que você pensa nisso para incentivá-lo a ser o que Pois ele é, quer? eu sou mãe de um garoto e eu tento mostrar para ele o tempo inteiro como é difícil ser mulher no mundo e como às vezes o fato da gente ser mulher, o mundo tenta mostrar pra gente que a gente não pode tudo que a gente quer. Então, assim, a cada situação que eu vejo na rua, que ele mostra coisas, eu falo, pô, mas por que ele tá falando que... Qual foi um dia que ele perguntou assim pra mim, mãe, por que ele tá falando que meninas não podem... A história da... Um dia desse alguém falou, não, porque menina de rosa... Eu da escola, menina de rosa, menina de azul, isso aqui é brincadeira de menina, isso aqui é brincadeira... Essa coisa clássica. Ele volta de novo, não, porque as meninas disseram que ali só elas podiam brincar. Eu falei, mas você queria brincar daquilo? Eu queria. Eu falei, então pega pra brincar, cara. Se elas não quiserem deixar, o problema é seu, mas vai lá e brinque. Então, assim, tentar desmantelar isso um pouco, porque os pais botam na cabeça das crianças. É muito engraçado isso, como você vê que Reproduzem, né? as meninas e os meninos aprendem isso dentro de casa e levam para dentro eles compartilham entre eles, assim, exatamente. É muito curioso, porque, assim, inclusive esse do rosa e azul também é uma coisa que foi invertida ali ao longo do tempo. Que o vermelho, que era o carmim, que era a cor que era mais difícil de encontrar, e o rosa era atribuído à realeza, era atribuído a homens nos séculos passados. Aí. E o azul era atribuído às mulheres pelo divino, a conexão do céu com eles, o que também não estava correto, mas era inverso. E depois, para brinquedos, a cor azul para brinquedo, a cor rosa para brinquedo, é que marcou muito isso, também dos anos 60, 70 para cá. Mas não tem cor, não tem gênero, né? Cor. Você falou que Sim, vai para tudo na vida. Né? Exatamente. Inclusive, a gente tá com uma parede azul aqui. Então, assim, não tem gênero a cor. Você não fica limitando, você fica repetindo esse discurso e as crianças aprendem pelo exemplo dentro de casa. Então, é isso. E você quer comentar sobre... Eu acho que assim, eu tô com um grupo aqui, eu acho que o legal é quando a gente vem para o painel, trabalha, mas aprende muito e se diverte muito. Então, assim, meninas, se antes eu já era fã de vocês por currículo no LinkedIn, hoje, assim, poxa, eu vou levar vocês, assim, como referências para minha vida, para contar sobre o que eu ouvi aqui para gente que não pôde nos assistir. Mas, para complementar, eu diria assim, esses bias todos, a gente pode ter ONG feminista no mundo todo, todas elas, 100% das mulheres, os homens adeptos, todo mundo em sororidade, a gente ainda vai ouvir essas coisas. Então, tudo depende do apetite de vocês para estar aceitando isso ou não. Vai acontecer, entendeu? A gente é minoria, ainda vai demorar para a mulher ter equiparação salarial, igualdade em conselhos, como investidoras, como profissionais em tecnologia e em inúmeras outras profissões. Então, trabalhar um pouco essa questão do apetite. E a gente tem uma mania, como mulher, que às vezes a gente acredita naquela maldade que a gente está ouvindo. Que é a síndrome do impostor. Então, se a gente controlar essa coisa dentro da gente, faz a gente acreditar naquilo, a mulher não sabe programar, mulher não serve para TI, vem para segurança, só pode ir para GRC. Eu vi outro dia uma advogada que veio para segurança numa grande empresa de telecom e está no Blue Team. Você já tem inveja de ter sido programadora e estava lá, entrou no Red Team, vou levar isso como referência. Então, essa questão do apetite, essa resiliência do como a gente absorve essas coisas, porque a gente vai ouvir isso o resto da vida. Sim. E a partir do momento que a gente começar a não dar mais ibope para essas coisas e não gerar uma consequência para nós mesmas,
isso vai começar a acabar. Eu acredito nisso. Que bom, que bom. Então, também, né, para as crianças do futuro, né, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, afilhadas, e as filhas e os filhos dos amigos, né, eu sempre incentivo, sempre compro brinquedos que estimulem também o raciocínio, eu fico puxando a cara, quero esse sobrinho, eu quero que seja para titia aqui, que seja nerd, Eu tenho se um tiver bebê. afinidade, se tem um bebê. Eu tenho um bebê de 27 anos. Aí, Então, se eu contei para vocês que eu tenho 30 anos de carreira, com 3 anos de carreira, um ano antes de assumir a liderança, 50 pessoas, eu engravidei. Por isso que eu falei, né, que eu era um homem. Né? Então, eu tenho foto da minha filha em curso da empresa. Eu trabalhei na licença maternidade, eu fui a primeira usuária remota da empresa, porque meu chefe falou, se eu tiver que te esperar 4 meses, eu vou ter que te substituir. Nossa. Você tem telefone na sua casa? Mas eu não tenho nem casa ainda. Quando tiver, me avise que eu vou instalar uma linha telefônica. Liguei para o meu marido e falei, ganhamos um telefone. Naquela época era caríssimo. E eu contava, gente, foi para o hospital, mas a criança não nasceu, foi não sei o quê, adorava e fazia aquilo, era a coisa mais absurda do mundo. Hoje a gente estaria processando, indo para todo. E eu tocava, entendeu? Tá errado. Quando falam assim, uma vez teve uma garota que queria pedir demissão porque ela estava grávida, para poder se dedicar. E falaram, Andréia, conversa com ela. Eu falei, não, eu não. Porque se eu contar para ela a verdade, as coisas que eu fazia, eu trazia escritório aí que ela vai embora. E vocês não têm que fazer isso. A gente está em uma época, em uma geração em que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Pode ser mãe, pode ser profissional e pode crescer na carreira. Já vi inúmeras altas executivas declarando em inúmeros painéis onde eu participo. Fui promovida na minha licença maternidade. Fui contratada grávida. Se eu ouvi recentemente. Então, assim, a gente não precisa mais disso e a minha filha é super empoderada, ela me viu fazendo todas essas coisas, levando, ela gravou um vídeo de Dia das Mães esse ano, contando que ela lembra que eu levei ela para um curso da empresa no hotel fora de São Paulo. E tem uma parte também que eu acho que para quem aqui já é mãe, para quem tem família, para quem cuida da casa, para jornada dupla, jornada tripla, que é assim, é óbvio, é natural que você pode fazer tudo. Mas é óbvio que quanto mais atividade você acumula, mais complexo fica. E claro que você não vai conseguir fazer com 100% de excelência todas elas, porque ninguém consegue, não é do humano. Então, assim, tentar um pouco se perdoar, entender os seus limites e escolher como é que você vai dividir o seu tempo. Assim, faz parte da vida, mas assim, obviamente que por um período da minha vida, o período que eu mais trabalhei na minha vida foi quando meu filho era bebê, e eu perdi grande parte da infância dele porque eu estava dedicada ao trabalho. Hoje em dia eu tento equilibrar isso um pouco mais, então tudo na vida são falhas também. Tentar se perdoar um pouco é importante, entender que você não vai conseguir dar conta de tudo mesmo, e é assim que se vive, e vamos em frente. Eu já ouvi mulheres falando, eu já nem penso mais em cozinhar. Não sei cozinhar, exigir. Falando, eu estou perdendo tempo sim, eu não estou podendo estar com meu filho, mas o tempo que eu fico com ele eu faço de qualidade. Era assim que eu fazia. São escolhas. São escolhas. A exigência da perfeição também é um ponto que até reflete nas carreiras, que quando existe até estudos, não estou com essa hoje para vocês, mas a gente pode até passar, quando uma mulher vai se aplicar um cargo, ela tem que estar ali 90% de todos os itens do ticket lá que tem descrito na vaga para ela se aplicar, às vezes até mais, 100% ou mais, enquanto os homens com 70% eles já se aplicam àquela vaga. Então, essa exigência de estar tudo perfeito em cima da mulher também é uma coisa que vem ali da nossa sociedade, de exigir que a gente faça tudo muito bem feito. E vai ter coisa que não vai ficar bem feita, vai ter dia que a cama não vai estar pronta, vai ter dia que a comida não vai ficar pronta, vai ter dia... E tá tudo bem. Exatamente. Hoje não vai ter hoje. Eu tenho um dado interessante nesse tema, que a gente fica muito... A mulher realmente, se ela não atende ali perto de 100% dos requisitos de um job description, ela começa a chorar e não manda o CV. O homem, se ele atende 20, ele já está mandando o CV e está certo, ele é arrojado, ok? Legal. Mas eu tenho um dado de uma pesquisa do ISACA, onde eles perguntaram o seguinte, quantos % das expectativas de capacitação são atendidas pelos seus candidatos?
E pasmem, acima de 75%, só 6% dos CVs que eles recebem são atendidos. Então, chega, se candidatem, né? Não vou falar- 75% de se homem. candidatem às vagas, se Baixa candidatem régua. aos novos cargos para quem trabalha aqui na Tempest. Ah, gente, isso. Porque a gente pode, e tem algumas funções e algumas oportunidades que a gente consegue ali, ó, como o conceito de bootcamp, né? Que você entra com um grupo ali que não é 100% dos requisitos, mas em pouco tempo, com a visão prática, você consegue adquirir. Boa, Ana, muito bom, bom ponto. Gente, a gente vai, assim, só para a gente abrir aqui para as perguntas ou para comentários, mas eu queria que vocês falassem aqui assim, pode ser dica, pode ser conselho, pode ser o que vocês acharem que pertinente toda essa conversa que a gente teve aqui, pensando para o futuro, porque aqui a gente está com a camisa, gente, ó, da Ada Lovelace, da Huber, né, Grace Huber, e da Dorothy J. Van der Laan. E tem aqui, ó, por fim, eu não sei daqui, o eu, né? O que é que tem eu aqui nessa história, né? Então, a gente faz parte aqui dessa história. Então, pensando nesse eu e para os eus do futuro, para as novas Adas Lovelace que virão por aí, eu queria que vocês deixassem aí um recado, pensando aí no eu, que são vocês, e nas que virão para o futuro. O que é que vocês gostariam de falar? Começar. Eu posso começar. Comece. A minha dica para o futuro é se jogue, tenha menos medo. Eu acho que, no final das contas, o grande barato é esse. A vida é uma só. É pouco tempo demais que a gente tem por aqui para ficar perdendo tempo com medo, com insegurança, com ai, se não der certo. Onde você está, se já não está bom, não tem nada a perder. Vamos lá, segue em frente. Muito bom. Eu queria ter pensado nessa linha de área, assim, na minha vida profissional, eu nunca planejei demais, parece que as coisas vão se encaminhando, mas dentro do caminho que você se escolher, eu acho que também você estudar é uma coisa que tem que estar presente, né? Assim, eu acho que você se capacitar é super importante. Eu, depois que saí da Tempest, continuo a estudar, estou fazendo vários cursos, fiz do Born Academy, fiz na HSM, fiz um do MIT, porque eu acho assim, você está oxigenada com a novidade e com o que você está pensando para o futuro é super importante. Então se jogue, mas também não